Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meus amigos, minhas amigas, com alegria aqui estamos. Vamos comentar sobre lições espíritas e hoje vamos falar de um tema muito interessante que o Espiritismo nos orienta sobremaneira para o entendimento deste assunto. Olha, quantas pessoas aí que estão perguntando, né, interrogando sobre essa história do esquecimento do passado. É verdade isso? Quando nós nascemos, nós trazemos um passado oculto em nós, vivido em outras encarnações, em outros tempos, em outros locais, com outras circunstâncias? Será verdade isso? Ou será que nós fomos criados ali naquele momento da concepção dos nossos pais terrenos e ali partimos para uma vida de pouco tempo, porque o máximo que eu vivo aqui, 100 anos, é muito pouco tempo? Será que é isso? Será que nesse período aí de 100 anos, que eu possa ter uma vida longa aqui no plano físico, será que é o bastante e compensa tanto sacrifício? Tem pessoas que já nascem, né, com tanta dificuldade, não tem comida, não tem remédio, sabe, não tem água corrente, não tem rede de esgoto, tem nada disso. E nascem e têm que viver a vida. Vive numa penúria imensa, com com problemas terríveis de não ter, acesso a núcleos de estudos condizentes com a necessidade atual e vão levando aquela vida triste, muitas vezes andando nus nos primeiros momentos da infância, aquela barriga imensa, cheia de vermes, cheia de problemas, sabe? Se alimentando parcamente. Aí depois crescem, muitas vezes em ambientes terríveis, deletérios, e depois morre e acabou. Isso é justo? Isso é justo? E se não é injusto, de quem que é essa injustiça? Dos pais terrenos, que sempre querem o melhor para os filhos, mas às vezes não conseguem? Ou então nós estamos vivendo numa estrutura meio de caos, onde o acaso ordena tudo ou desordena tudo, enfim. Então é isso que nós vamos estudar hoje, o esquecimento do passado. Eu espero poder contribuir com todos vocês e com todos aqueles que assistirem esse estudo para um entendimento melhor da vida. Sabe, meu amigo, minha amiga, o Espiritismo ele veio exatamente para isso, para nos ajudar a entender a vida da maneira como ela se apresenta dentro de uma estrutura de lógica e de justiça. Fora isso, nós vamos ficar perdidos em achismos e em injustiças. Então, vamos pensar seriamente na vida como um projeto divino. É isso que temos que pensar. Porque, se não for assim, não vale a pena tanto esforço, tanto sacrifício, tantas entregas, tantas renúncias. Não vai valer a pena. E o espírito, então, se entrega aos processos de autodestruição, porque não acredita em nada. Acredita só na matéria, que é essa coisa que passa, que destrói, que modifica, que se transforma. Então, vamos tentar entender a vida dentro de um campo melhor, de uma estrutura melhor, para que a gente possa ter soberania no existir. É o que nós vamos fazer hoje. Estudar esquecimento do passado. Vamos entender o que seja isso.
tá? É uma lição espírita extraordinária que só o Espiritismo oferece hoje para a humanidade. É esse projeto do esquecimento do passado dentro de uma estrutura que você ouve, você lê e você concorda. Porque é lógico, porque é justo. Então, vamos aí. Vamos usar aqui as nossas ferramentas, né, do PowerPoint, porque vai nos ajudar muito nesse estudo. E vamos nós neste caminho, rumo ao infinito. Às vezes acertamos os passos, noutras erramos feio. As encarnações ajudam a esquecer um pouco o passado e contribuem na construção da estrada do bem. Então, as encarnações ajudam a esquecer um pouco o passado e contribuem na construção da estrada do bem. Esquecimento do passado, lições espíritas. Esta série que nós pretendemos oferecer a todos momentos de reflexões, momentos onde a pessoa possa pensar assim: olha que interessante, eu posso conhecer um pouquinho mais. Então, vamos começar os nossos estudos. Você observa que esta pessoa aí é a mesma pessoa. Então, vamos colocar essa mulher atual, né, bem contemporânea, e ela foi essas mesmas aqui, em outros tempos. Né? Uma vez ela foi religiosa, noutra foi de uma época de um grande império, noutra ela já foi uma pessoa mais ligada às lidas comuns da vida, e agora ela está aqui numa nova oportunidade. Assim é, minha gente, assim estuda-se a questão da vida, a evolução espiritual. Outro problema, outra coisa, esta mulher também já viveu esse número de existências infinitas aí para chegar ao posto de hoje dessa pessoa reflexiva que assenta para pensar a vida. Então, ela já viveu tudo isso. Por que nós podemos afirmar que isso é verdade? Porque não justificaria os nossos conhecimentos atuais simplesmente se tivéssemos nascido, criados pelos nossos pais terrenos, onde encontraríamos recursos em nós para aprender as lições da nova encarnação. Por exemplo, uma criança de 6, 7 anos que vai para a escola e ela começa a aprender as lições da escola. Mas antes disso, ela já viveu no seio familiar e já se colocou em várias situações de maneira muito inteligente, muito justa, ou, ao contrário, de maneira muito rebelde. Ou seja, numa variação de temperamento espiritual. Onde que ela conseguiu isso? Platão vai dizer que, na verdade, nós estamos relembrando. Então, quando aquela criança começa a se manifestar no mundo e depois começa a se manifestar através dos ensinos da escola, ele está relembrando status que já viveu lá naquele passado. Não é? Então, o esquecimento do passado, justificativas da sua necessidade. Porque aí a pessoa pergunta assim: mas espera aí, eu já vivi outras vidas, mas eu não lembro delas. Não tenho a menor ideia do que eu fui, o que eu fiz. E tem pessoas mais ainda inadvertidas que vão dizer assim: mas espera aí, eu vou viver, hoje eu vou pagar a conta do outro? Não, meu amigo, não é do outro, é de você mesmo. Você está ajustando. Hoje você é essa criatura que você se identifica aí pela sua carteira de identidade, mas esta é apenas uma das suas múltiplas existências. E você hoje, ao entender, por exemplo, filosofia, ciência, teologia, ou a própria sociedade, tentar entender o movimento social, é porque você tem pré-requisitos para isso. Você tem arquétipos desenvolvidos
para esses entendimentos que você adquiriu e que você dinamizou lá em outras existências. Percebe? Então, hoje, quando você, por exemplo, você trabalha aí na sua função. Então, vamos imaginar que você seja um pedreiro, um construtor. E, de repente, você pode levantar uma parede certinha, tudo no seu nível. Por que que você faz isso? Porque você tem uma matriz no seu inconsciente que te ajuda a fazer isso. Agora, como é que essa matriz aconteceu? Foi dinamizada por você em outras etapas da sua evolução, em outras existências. Aí justifica. Então, por exemplo, a pessoa é um grande pedreiro, a pessoa é uma grande costureira, a pessoa se destaca na engenharia, se destaca na medicina. Por quê? Porque já traz a matriz do conhecimento um tanto desenvolvido. Então, ele vai buscar aquilo que ele já tem desenvolvido para desenvolver ainda mais. Então, as existências servem para nos desenvolvermos psiquicamente e conscientemente, sabe? E nós vamos, então, buscando outros caminhos dentro do que a gente já conhece. Então, você já conhece os primórdios da costura, por exemplo, agora eu vou melhorar esse conhecimento que eu tenho, aproveitando a época atual. Então, as roupas hoje, por exemplo, são diferentes, elas exigem um outro conhecimento dos esteticistas, dos costureiros, que antigamente não precisava disso, e aí agora eu já preciso. A mesma coisa a construção, a mesma coisa a educação, o direito, a engenharia, a medicina ou qualquer outra profissão que a pessoa exerça. Entendem isso? Então, há que ter uma base. Então, quando nós renascemos, a gente já traz essa base e já direcionado para aquele processo que nós precisamos realizar na encarnação. Por exemplo, eu fui um músico do passado, suponhamos, mas nessa encarnação eu não vou me envolver com a música, porque eu já tenho bem desenvolvido esse arquétipo da música. Agora eu vou desenvolver uma outra coisa. Por exemplo, eu serei um professor de biologia, uma professora de botânica. Então, muito embora eu seja uma pessoa desenvolvida na música, mas agora eu vou trabalhar outra coisa. Por quê? A evolução ela tem que ter a abrangência do todo. Então, eu não posso ficar só numa área. Eu tenho que fazer essa multiplicação de conhecimentos abrangendo toda a área, porque o reino de Deus comporta tudo. E eu sou parte do reino de Deus. Então, eu sou tudo no todo, e o todo está tudo em mim. Então, eu preciso aprender tudo. Continuando, esquecimento do passado, né? Aqui está o livro dos Espíritos, que foi codificado, né, por Allan Kardec, através de perguntas e respostas. Então, ele vai perguntar, né? E nós vamos trabalhar nesse livro o seguinte: este assunto é amplamente debatido no Livro dos Espíritos, nas questões 392 a 399, livro 2, capítulo 6 da doutrina espírita. Então, você pode pegar o Livro dos Espíritos e pesquisar essas questões, de 392 a 399, que ali estão todas as informações sobre esquecimento do passado. Nós vamos colocá-los aqui para adiantar, mas é bom que você estude também, ok? Então, vamos lá. Véu do esquecimento. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Nós encontramos essa afirmativa no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quem que criou o véu do esquecimento? Foi o Pai, foi Deus. E aqui está dizendo, olha, se ele criou, é porque é muito útil, não é? É muito útil que a gente tenha esse véu do esquecimento. Na questão 392, Allan Kardec pergunta: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Veja você que está aqui agora, nos ouvindo, nos assistindo, você provavelmente não lembra do seu passado, mas você tem tendências, você tem propensões, você tem vontade de realizar alguma coisa.
Isso vem lá do seu passado, do seu histórico no inconsciente, que nós vamos estudar daqui a pouco. Então vamos lá, a resposta dos espíritos, né? Não pode o homem, nem deve saber tudo. Isso por enquanto, minha gente. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Vamos pensar nisso. Então, veja bem, nós estamos num processo muito interessante de evolução. Nós estamos evoluindo desde que saímos de Deus. Passamos pelos reinos minerais, o reino dos minerais, o reino dos vegetais, o reino do irracional e chegamos ao homem. Então, nós temos arquivados em nós muitas informações, muitos detalhes. E agora, nós estamos começando a entender essa evolução de maneira mais consciente. Então, veja bem, se eu renascesse agora, nesse período, nessa época da história da humanidade, e ficasse lembrando de todas as minhas encarnações passadas, eu não teria uma maneira de me tornar soberano em mim. Então, eu ficaria perdido no meio das informações do passado, que agora já não fazem mais força, não tem mais força nesse presente. E que cada época da história da humanidade é caracterizada por um tipo de contexto. Então, o nosso contexto atual é esse, da virada do milênio, terceiro milênio, né? Século XXI, que se você comparar com o século XIV, XIII, você vai ver que nós já avançamos bastante, a sociedade avançou bastante. Então, o que acontece? Se eu ficar perdido no meio dessas encarnações que eu vivi, eu não serei eu. Eu serei uma coisa menos eu, soberano. Então, o esquecimento do passado me faz ser soberano, me faz entender o meu atual presente. Então, vamos imaginar que nós tenhamos cometido muitos enganos, como cometemos. Como é que agora eu vou poder encarar a vida de uma maneira mais sóbria, mais elegante, mais nobre, mais digna, mais honrada, se eu fico me lembrando dos erros que eu cometi? Né? Às vezes, nós nos lembramos de erros cometidos, né? No ano passado, na semana passada, lá na infância, a gente fica meio assim, perturbado, não é assim? A gente fica meio envergonhado, mas para que eu fiz isso? Né? Eu não devia ter feito isso. Imagina se nós tivéssemos lembranças dessas outras encarnações. A cada 26 mil anos, o espírito tem em torno de 700 encarnações, de acordo com o conhecimento egípcio antigo, né? Imagina se eu ficar lembrando, só no ciclo de 26 mil anos, que é muito pouco, né? Que nós estamos há milhões de anos aqui como homens. Imagina nos últimos 26 mil anos, se eu lembrasse de tudo que eu já vivi, eu ficaria completamente desnorteado. Entenderam a necessidade aí da, da, da nossa, do esquecimento do passado? Então, esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Vamos, então, continuar. Na questão 393, é uma questão mais longa, então Allan Kardec vai perguntar: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Isso muitas pessoas perguntam, né? Que eu até falei já no princípio. Mas como é que eu vou resgatar um erro que eu não lembro dele? Como é que é isso? Né? Em que nível que eu me potencializo para pagar ou resolver uma questão que eu não me lembro? Como pode aproveitar da experiência de vida de que se esqueceu? Outra coisa. Então, eu esqueci, por exemplo, quando eu fui chefe dos marinheiros. E hoje eu não sou nada disso, mas eu já fui chefe dos marinheiros. Como é que eu não lembro disso? Isso seria bom para mim agora, né? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que tenha podido ocasionar. Né? Então, as tribulações dessa existência aqui vai servir de lição daquele passado, se eu recordasse o passado. Mas será que é assim?
Será que não ficaria meio perdido naquele passado? Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E eis então está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Então nós estamos sempre recomeçando em cada encarnação, sabe? E aí Allan Kardec pergunta: como que é isso justificado dentro da proposta divina? Vamos ver o que os espíritos respondem. Eles vão dizer: em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado. Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, né, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Ou seja, depois que a gente desencarna, que voltamos para o mundo espiritual, porque não tem morte, isso tem que ser bem colocado, não tem morte, né? Então, depois que a gente volta para o mundo espiritual, dependendo da nossa situação, se estivermos bem, tranquilos, equilibrados, a gente pode lembrar. E aí eu vou juntar a minha lembrança do que eu puder, do passado, com a minha vida que eu vivi atualmente. Então, eu vou vendo qual foi o progresso que eu fiz. É como se um dia após o outro, né? Eu entro, à noite eu vou dormir e eu esqueço, né, tudo aqui que eu vivi ontem. Hoje, quando eu acordo, que eu voltei do meu sono, ou seja, eu voltei da encarnação, eu posso avaliar o que eu fiz ontem. Nossa, mas ontem eu fiz isso, isso, isso. Hoje eu vou fazer diferente. A mesma coisa, quando a gente chega no mundo espiritual, a gente faz uma avaliação. Olha, então foi feito desse jeito, agora eu vou fazer diferente no próximo momento. E o que eu levei de conhecimento da encarnação, eu vou juntar com o que eu já tinha de conhecimento e vou evoluindo. Então, o projeto, a grande proposta, sabe? Vou dizer para vocês uma coisa, olha, a grande proposta, o grande entendimento, não é nem das encarnações e nem do esquecimento passado. Isso aí são ferramentas, percebe? Uma encarnação é uma ferramenta divina para o progresso do espírito, enquanto na natureza, das naturezas inferiores, como nós estamos. Então, a encarnação é uma ferramenta. Esquecimento do passado é uma obra dessa ferramenta. O que importa mesmo é a evolução. Nós estamos evoluindo gradativamente, né? A cada momento que passa, a cada encarnação, vamos adquirindo novos conhecimentos. É isso que nós temos que entender. Então, não é o questionamento se tem ou não tem encarnação, por que tem que ter esquecimento do passado. Isso já está justificado, nós estamos justificando aqui, através do Livro dos Espíritos. Mas o importante para você, para mim, para todos, é essa certeza que nós estamos num projeto evolutivo. Né? Jesus trouxe para nós com bastante clareza: eu vou para um lugar e vou preparar esse lugar para vocês. Porque onde eu estiver, aí vocês estarão também. O que Jesus disse? Jesus é o Cristo. Ou seja, é este eu fantástico que somos, expandido. Então ele diz o seguinte: olha, onde eu, Cristo, estiver, eu vou levar vocês Cristos também. E para chegar Cristos, nós temos que evoluir. Esse é o grande segredo da vida, é a evolução. É o sentido da vida, a evolução. Aí você vai ver por que pessoas passam por tantas dificuldades, né? Outros não. Por quê? Porque é um processo, é um projeto que ele vai precisar de alinhar-se perante esses projetos, perante essa vida divina que ele é e que ele vive. Percebe? Então vamos continuar aqui nas questões aqui do Livro dos Espíritos, né? Então ele já disse isso aqui, olha. Né? Diante dos olhos se lhe estende toda a vida pretérita quando chegamos no mundo espiritual. E aqui ele vai colocar ainda o seguinte, só um instante. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência, né? Que nós estávamos colocando. Então, vamos repetir. Olha, em cada existência, cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência
e melhor pode distinguir o bem do mal. O que é grande projeto evolutivo? É quando eu aprendo, quando eu sei distinguir o que é bom do que não é bom. E isso perante o quê? Aos meus interesses? Aos interesses sociais? Não. Perante a lei de Deus. É isso que nós temos que pensar. Nós temos que buscar esse encaixe com as leis de Deus. E nem sempre as sociedades atuais estão vivendo esse projeto de estabelecimento da lei divina. Estão vivendo os projetos que eles desejam viver. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Vamos estabelecer o projeto da lei divina em nós. Né? Porque quando eu voltar lá no mundo espiritual, eu falo, olha que interessante, eu sou um espírito eterno, né, infinito, e eu aprendi um tantinho mais nesse período. Então, eu renasci no Brasil, ok. Cada nação tem uma determinação por Deus. As nações seguem determinações divinas. Entendam vocês isso. Né? Não é nenhuma política que vai complicar ou descomplicar a vida de uma nação. As nações têm um projeto e cada habitante das nações vão aproveitar aquele projeto daquela nação. Tanto assim que, por exemplo, nós já podemos ter renascidos em nações da Ásia, nações da Oceania, nações da Europa, da América do Norte, da América Central, e hoje estamos aqui na América do Sul, no Brasil. Por quê? O Brasil tem uma situação, uma circunstância, um quantum que nos ajuda neste presente. Está vendo? Então, depois a gente vai falar assim, nossa, o mundo é maravilhoso. Por quê? Porque ele oferece chances em todos os seus quadrantes, em todas as suas latitudes. E nós estamos agora no Brasil. Muito bem. Vê as faltas, ele está lá no mundo espiritual. Então, ele vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Então, ele está lá, pois é, eu tive um problema lá quando eu estava encarnado, eu tive um problema de osteoporose, eu tive um problema no fígado, eu tive um problema no estômago. Ah, agora eu estou entendendo. Porque eu causei esses males em mim, eu criei energias deletérias que tinham que ser eliminadas. Então, agora eu estou entendendo por que eu sofri, por que eu tive um câncer, por que eu não tive doença nenhuma, sabe? Então, agora eu vou começar a fazer essa avaliação. Então, reconhece justa a situação em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Mas ainda ficou uma coisinha. Então, nós vamos ter uma outra existência para a gente arrumar isso tudo. Então, veja bem, nesse trânsito de renascer, viver, né? E depois desencarnar e voltar a nascer, esse trânsito ele se faz para o ajuste do espírito. Então, muitas vezes, numa encarnação, eu sofri bastante, e na outra, não preciso de tanto. Na outra, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou ter projeções melhores, eu vou lidar melhor com a lei de Deus, em que eu posso utilizar de melhor dentro disso. Então, ele vai escolher provas análogas às de que não soube aproveitar, ou as lutas que considera apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma. Ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará pelo levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição daquilo que incorreu. Então, nós recebemos um mentor, um espírito amigo, né? Muitas vezes a gente traz essa lembrança teológica do anjo da guarda, né? Então, a gente traz essa lembrança. Tem um espírito que nos protege, e a gente vai, então, caminhando. Então, veja você, nessa nossa encarnação atual, estamos aqui no Brasil, né? Estamos no ano de 2000, e já passando do ano de 2020, então, o que a gente vai aproveitar desse período? Ah, mas a vida está muito difícil, está tudo muito complicado. Ok, então é isso que você precisa para você se dinamizar positivamente. Então, você precisa dos problemas da atualidade para você entender a justiça de Deus e não entrar nos erros que essa humanidade possa estar cometendo e que justapõe com os seus erros passados. Então, você fala, não, isso agora eu entendo que é errado, eu não vou fazer mais isso. Eu não vou entrar nisso. Eu estou aprendendo. Então, aquela proposta externa a nós nos capacita a nos reorganizarmos internamente.
Agora, ele vai colocar ainda: tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebeste dos vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Então é isso. Às vezes a gente fala assim: eu trouxe isso do meu pai e da minha mãe. Com certeza, eles nos ajudam muito, né? Os pais sensatos, aqueles que sabem o dever de pais e que orientam os filhos, não só com palavras, mas com ações também, com comportamentos, isso ajuda muito. Mas o espírito tem o seu crescimento, tem a sua evolução, e a voz da consciência fala com ele também. Então, quando ele tem uma infância bem interessante, bem resguardada pelos pais, né? Dentro da ética, dentro da moral, dentro da estética, ele vai chegar lá na adolescência e vai despertar o que ele é. Então, ele justapõe, né, a seu nível de consciência superior com o que os pais ensinaram no campo da superioridade, ou ele vai se rebelar porque ele não concorda com a infância ou não concorda com o mundo que ele está vivendo naquela época. Por isso, essa alternância dos adolescentes. Então, a voz da consciência fala. Então, se ele for um espírito ainda rebelde, ele pode se rebelar ali, e se ele não tiver tido uma estrutura, lá na infância, vai ser mais difícil para ele. Daí, muitas vezes, ele entra no campo das drogas, das alucinações, da sexualidade mal orientada, e começa a criar problemas, começa a ser um pária social. Ou então, ele já desperta na adolescência com uma possibilidade bem interessante e vai continuando, vai estudando, vai se capacitando para ter uma existência tranquila, né? Porque a voz da consciência fala com ele: olha, você tem que fazer isso agora. Por isso que nós temos que pensar como a encarnação é importante. Né? Quantas vezes o espírito foi rebelde em muitas encarnações, desencarnou em situações complicadas de rebeldia, e não é de uma hora para outra que ele vai consertar isso. Então, ele chega nesse mundo, nessa fase, né, da história da humanidade, que é uma fase muito complexa, onde tem muitas possibilidades de erro e de acerto, tem muitas escolhas, muitos caminhos. Então, agora ele vai entender: olha, eu já sofri bastante pela minha rebeldia, agora eu tenho que dar uma melhorada nisso, eu tenho que me arrumar, sabe? Então, ele vai começando a sua arrumação, né? Essa voz, pela voz da consciência, é a lembrança do passado, que adverte para não recair nas faltas que já fez deles pessoas culpadas, entendeu? Então, ele começa a ter receio. Isso é instintivo, isso é dele, é intuitivo. Então, ele já começa a pensar: não, não vou fazer isso não, porque não vai dar certo. Porque ele tem lá arquivado nele situações ruins que ele já viveu. Então, você vê muitas vezes adolescentes ou pessoas, né, evitando problemas seríssimos pela voz da consciência, pela intuição. Não faça isso. Quando ele obedece, né, quando ele é sensato, então ele pode evitar muitos problemas. Agora, se ele não for, quiser permanecer na rebeldia que ele já traz no passado, aí a responsabilidade é totalmente dele, porque vai ter consequências. Tudo terá sua consequência, né? Em a nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Então, você tem um problema complicado, a sua vida é difícil, então vença isso. Mas vai com coragem, com equilíbrio, com bom senso, buscando sempre seguir a lei de Deus, para que você ascenda na escala dos espíritos. Então, nós estamos vivendo um crescimento espiritual. Então, ontem eu era primitivo, não é? Eu vivia lá naquelas hostes do primitivismo. Hoje eu já sou um espírito cidadão, que já consigo viver em sociedade mais avançada, tecnologicamente, cientificamente, filosoficamente. Tem a proposta da religião que sempre esteve na vida da humanidade. Então, hoje eu já consigo equacionar melhor tudo isso. Aí eu vou crescer nos meus entendimentos, né, para situações mais elegantes, mais confortáveis,
sem dor, sem enfermidade, porque eu resisti com coragem ao conserto daqueles erros que eu cometi lá no passado. Não é? Então, nada fica impune e nada será injustiçado. Agora, vamos pensar o seguinte. O homem ele tem o subconsciente próximo e tem o consciente. Isso está na nossa mente. Nós temos aquilo que está arquivado lá do passado arcaico, sabe? Muitos milhões de anos ou milhares de anos. Então, fica guardado lá como base, né? Às vezes, algum volta para ser arrumado, outros já são base dos automatismos, por exemplo, para andar, eu não preciso ficar contando passos, eu lubrifico as pupilas. Normalmente, o meu estômago trabalha quando eu alimento sem ficar mandando ele trabalhar. Então, isso está bem guardadinho lá no subconsciente, quando eu aprendi isso lá no meu passado histórico, na minha evolução. Outras coisas mais, né? Por exemplo, como eu devo tratar as pessoas, o bem que eu tenho que tratar, o bem que eu recebo pelo bem que eu trato, enfim, isso está arquivado. O subconsciente próximo é aquele que fica muito ainda brincando na consciência, ou seja, de vez em quando ele volta. Não tem os déjà vu? Você fala assim, nossa, eu já vivi isso, né? Estou lembrando, já fui nesse lugar, já vivi essa situação ou coisa semelhante, e aí, de repente, ele sobe para a gente arrumar, às vezes tem um engano, eu encontro uma pessoa, e essa pessoa me olha, eu me olho para essa pessoa e falo, gente, eu conheço essa pessoa. Então, está lá no subconsciente próximo um espírito que tem um afeto com a gente e que esse afeto sobe. E a gente fala assim, nossa, que interessante, eu me dou bem com essa pessoa, sem nunca ter conhecido, eu acho interessante. Tal. Então, são essas flutuações do subconsciente próximo para o consciente. De vez em quando ele sobe. Você vai fazer um trabalho, por exemplo, que você julgava ser muito difícil, você faz com muita facilidade. Por quê? Você já tem essa experiência guardada em você. E o consciente é aquilo que nós estamos vivendo hoje. Sabe? Essa experiência do agora. Esse é o consciente. Agora, olha que interessante como é que funciona. Então, nós temos um núcleo, né? Que aqui somos nós, né? O eu. Aqui são o inconsciente, bem o subconsciente, né? Aliás, desculpa, o subconsciente é esse aqui, está bem distante, né? E o consciente está bem próximo de mim. Mas o subconsciente, ele está vibrando, tá vendo? Então, ele está em ação, ele não está morto lá. Ele está em ação. Por isso que, às vezes, eu tenho umas reações meio violentas, sabe? Meio de raiva, de medo, que vem lá do meu subconsciente, que é uma proposta ainda que eu tenho que consertar. Então, se eu tenho medo, eu tenho que confiar em Deus. Se eu tenho raiva, eu sei que não vai resolver meu problema. E se eu tenho raiva com violência, só vai me complicar. Então, eu vou colocar. Aqui está o consciente, né, que está bem próximo de mim, né? E aqui nós vamos fazendo essa vida de consciente, subconsciente e subconsciente próximo. É uma representação apenas, e aqui nós temos as ondas, né? Que flutuam. Às vezes, a minha onda vai muito lá em cima, quando eu consigo entender uma coisa muito interessante, viver um momento muito interessante, aí depois elas vão abaixando e vão, até que elas vão ficando afiladas para não tanta oscilação. Aí eu já começo a tomar mais conhecimento da vida e ser eu mesmo. Viram como é que é interessante essa coisa? Agora, olha só. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição, eu estava falando isso para vocês, né? Sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. Lembra quando eu falei para vocês que você tem uma intuição? Poxa, não faz isso, não deve, não vá lá. Isso aí já é reminiscência. É alguma coisa do seu passado que está chegando para te ajudar. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não rescindir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores. Então, por exemplo, hoje eu sei que se eu for violento, eu estarei me expondo muito. Por quê? Se eu pratico a violência, eu sou passível de receber violência. Não é assim? Então, eu vou lá, faço, aconteço, quebro, bato, mato. Então, eu estou passivo de tudo isso também. Porque é a lei da contrapartida, né? Toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade em sentido contrário.
Então, o que eu faço retorna. Tá certo? Então, o que que eu tenho que fazer? Não, não é por esse caminho. O caminho é diferente. O caminho é o da paz, o da harmonia, da tolerância, da benignidade, ou enfim, dos valores éticos e morais do espírito. Então, quando a gente chega nesse nível de entendimento, a ética, a moral e a estética, tão pregada pelos gregos, né, passa a ser uma referência para todos nós. Então, se alguém faz um ato violento, eu retorno com um ato de paz. Não foi que Jesus falou? Se alguém lhe bater numa face, ofereça outra. Ele não falou bater no rosto, não, tá, gente? Falou face, ou seja, um lado. Então, se alguém te oferece um lado da vida, que é a violência, você oferece o outro lado, que é a contraparte da violência, que é a paz, que é a harmonia. E tudo vai passando. E a gente vai aprendendo com isso. Está entendendo por que nós temos que esquecer o passado? Se eu soubesse que aquela pessoa que me agride hoje, né, foi a mesma pessoa que eu agredi lá no passado, ou eu vou ficar muito humilhado, eu vou travar de novo uma nova luta. Aí não vai valer a pena, eu vou ficar rodando em círculo. Por isso que eu não posso lembrar. Deixa. O que eu tenho que fazer é tentar o entendimento de qualquer maneira, né? Na 394, nos mundos mais elevados que a Terra, onde os que os habitam não se veem temidos pelas necessidades físicas, pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? Relativa é, em geral, a felicidade. Sentimos-la mediante comparação com o estado menos ditoso, visto que, em suma, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado de perfeição. Seus habitantes devem ter motivos de desgosto, embora de gênero diverso dos nossos. Entre nós, o rico, conquanto não sofra as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações que lhe tornam amarga a vida. Pergunta, então. Isso é Kardec, né, gente? Na situação em que se encontram, os habitantes desses mundos não se consideram tão infelizes quanto nós, em que nos vemos, e não se lastimam da sorte, esquecidos da existência inferiores, que eles sirvam de termos de comparação? O que Kardec pergunta? Nos outros mundos, que são mais elevados que a Terra, os habitantes de lá precisam passar por tudo isso também? Eles são infelizes? Eles têm que ter essas necessidades que nós temos aqui na Terra? Como é que funciona isso em mundos mais elevados do que nós, do que o nosso mundo? Então, vem a resposta. Olha, cabem aqui duas respostas distintas. Há mundos entre os de que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata das suas existências passadas. Ou seja, nesses mundos as pessoas têm lembrança aberta de todo o passado dele. Por quê? Porque eles sabem lidar, eles têm estrutura psicológica, emocional, que pode lembrar tranquilamente do passado sem se perturbarem, que é contrário ao nosso caso. Se a gente ficar lembrando de existências passadas aqui, que nós fomos muito infelizes nela, pode nos perturbar nesse presente. Então, esses compreendem, podem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhes permite fluir. Ótimo, maravilha, vamos lutar para chegar num desse mundo. Outros há, porém, cujos habitantes, achando-se, como dizes, em melhores condições do que vós na terra, não deixam de experimentar grandes desgostos, até desgraças. Esses não apreciam a felicidade de que gozam, pela razão mesma de se não recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se não apreciam como homens, apreciam-na como espírito. Ou seja, existem mundos inferiores à Terra, e mundos iguais à Terra, e mundos superiores à Terra. Então, vai depender do mundo que o espírito esteja, né? E, às vezes, tem mundos que a pessoa não precisa encarnar num corpo físico denso como nós. Aqui no nosso sistema solar, nós temos, né, 8 planetas. A gente só vê vida física assim, mais densa aqui na Terra. Nos outros planetas tem vida, tem habitantes, mas a gente não vê. Você vê quando vê uma imagem de Marte, né, de Vênus, de Júpiter, você não vê ninguém andando lá. Por quê? A frequência dos corpos das pessoas que habitam lá, a gente não alcança com a nossa visão. Então, é por isso que a gente não vê. Porque a ciência insiste de dizer que não tem vida. Por quê? Se aqui nós temos uma visão
entre o vermelho e o violeta, né, que é uma faixa, temos um som dentro de uma determinada faixa, mas que eles existem, e essas cores existem em outras faixas que nós não atingimos, nesses mundos também a nossa visão não atinge, pelo menos aqui do sistema solar, né. Então é preciso entender isso, gente, nós temos que avançar nos entendimentos, fazer comparações. Não é? Você não vê o infravermelho, você para ver o infravermelho, você tem que ter um equipamento, você para ver o raios gama, por exemplo, você tem que ter um equipamento, para ver o ultra, né, o ultravioleta também. Então, quer dizer, são frequências que a nossa vista humana de encarnados não percebe. Agora, pode ser que como desencarnado, num nível melhor, a gente perceba. Então, a vida não está limitada ao que nós vemos, ao que nós ouvimos, ao que nós sentimos. Aqui é uma faixa da evolução. Isso tem que ficar bem claro para nós. Dentro da nossa faixa de evolução, nós percebemos isso que está próximo de nós. Agora, fora dessa faixa, para cima ou para baixo, a gente não vê. Por questões de tranquilidade para evoluir. Tranquiliza nós, para que possamos evoluir. Aqui está, né, essa criatura que está lá no meio, está vendo? Nas suas frequências de consciente e inconsciente, e ela ali naquela busca da evolução. Está vendo a espiral da evolução? Olha, a espiral vai evoluindo, ela vai crescendo até que ela chega uma hora que ela tem visão transcendente, audição transcendente, que nós estávamos comentando ainda há pouco. Tá? Muitas pessoas questionam não somente quando e como ocorre o esquecimento das lembranças das nossas existências interiores, mas também a justiça desse esquecimento e o real objetivo da reencarnação sem o conhecimento evidente desse passado. Porque eu posso me complicar, né? Eu posso me confundir com o meu passado. Eu já não sei mais se eu estou vivendo neste presente ou se eu estou vivendo um passado semelhante a esse presente. Porque tem pessoas que, às vezes, em 100, 200, 300 anos, evolui muito pouco. Então, ele fica muito preso numa faixa. Né? Então, por exemplo, tem de pessoas da Idade Média que transitam entre nós aqui como pessoas da Idade Média, fazendo coisas da Idade Média, né, que ficaram vividos lá naquele passado. Então, se ele tiver essa abertura plena, ele não vai evoluir, vai ficar preso aonde ele mais gosta. Né? Ele vai ficar no nicho que ele acha que é bom para ele, enquanto que a evolução ela é contínua. Eu tenho que entender essa evolução. Então, eu tenho que viver esse presente para esquecer o passado, né? E para transformar o passado numa coisa superior. Se o espírito se lembrasse de todos os acontecimentos de sua trajetória, certamente suas escolhas pretéritas influenciariam diretamente em suas atitudes no presente, retirando-lhe o mérito das suas conquistas, pois as vívidas lembranças dos seus atos, e principalmente de pessoas da sua relação envolvidas em situações conflituosas, seriam obstáculos a serem superados. Isso entra muito em caso de família. Então, vamos imaginar que eu tenha assassinado meu pai na encarnação passada. E agora, para uma questão de acerto de afetos, né, a vida me coloca no mesmo lugar do meu pai. Então eu lembro, nossa, eu assassinei meu pai no passado. Aí eu vou ter aquela violência estampada de novo, que eu venho com a lembrança, né? Eu quero de novo assassinar meu pai. E se eu fui assassinado pelo meu pai, agora eu sou filho dele, como que seria difícil essa convivência? Então se esquece isso temporariamente e vamos trabalhar os afetos. Porque quando eu faço um ato de violência contra alguém, esse alguém já foi meu afeto, em algum momento. Eu só compliquei esse afeto, eu botei uma sombra nesse afeto. Então, agora, eu venho numa condição diferente, numa nova existência, para quê? Para tirar a sombra do afeto e voltar a ser amigo e trabalhar a fraternidade legítima que todos precisamos. Percebem isso? Então, agora, eu posso estar vivendo numa casa onde eu fui vilipendiado, né, por muita gente ali. Mas agora, numa outra situação, nós estamos juntos, construindo juntos, uns dependendo dos outros. Ok? Então, esta é a volta do afeto, né? A tiragem daquela sombra do afeto. Ficou claro para vocês? Então, no esquecimento das existências anteriormente transcorridas, sobretudo quando foram amarguradas,
Não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina? Então, nos mundos superiores, quando recordá-la já não constitui pesadelo, é que as vidas desgraçadas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que se tenham sofrido não agravaria as infelicidades presentes? Então, há vários tipos de questionamento, né? Como é que revela a sabedoria divina, né? Será que no mundo superior, quando eu lembro de tudo isso, né, será que não vai me dar tristeza? Por exemplo, eu cheguei no mundo superior e lá eu posso lembrar de tudo, aí eu posso lembrar de quanta coisa eu vivi de ruim, que eu prejudiquei alguém, que eu fui prejudicado, enfim, porque ninguém é prejudicado, porque se você só é prejudicado, se você já prejudicou. Mas fica esse jogo ainda, né, muito confuso. Será que isso não era perigoso? Né? E nas vidas dos mundos inferiores, né? As lembranças de todos que se tenham sofrido não vai agravar as infelicidades presentes? Com certeza que sim, né? Eu estava conversando sobre o caso da família, né? Então, vai dizer, ó, que concluamos, pois, daí, que tudo que Deus fez é perfeito e que não nos toca criticar-lhe as obras, nem lhe ensinar como deveria ter regulado o universo. Gravíssimos inconvenientes teria nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira, em outros, nos exaltaria o orgulho, pondo-nos em consequência o livre-arbítrio. Então, imagina se eu lembrasse que eu fui um rei no passado, por exemplo. Fui uma rainha. Então, eu posso querer agora, nesse presente, que eu não sou nada disso, né? Eu posso querer ter aquele passado de novo comigo. E isso pode me prejudicar, isso pode me perturbar. Então, por isso que Deus é perfeito. Não, meu filho, minha filha, vamos fazer o seguinte: vamos esquecer temporariamente o que você fez, o que você foi. Isso foi uma experiência que você viveu, um erro, um acerto. Agora vamos começar daqui para frente e vamos retomar a vida e vamos corrigir os erros sem lembrar profundamente desses erros, mas como nós podemos resolvê-lo, né? E aí cada espírito recebe uma nova oportunidade e vamos resolver, né? Ah, eu fui um rei, mas agora eu não sou rei. Eu fui uma rainha, agora eu não sou rainha. Agora eu sou eu. Eu sou um trabalhador no shopping, eu sou um trabalhador no comércio, na indústria. Então vamos em frente. As minhas lembranças, as minhas vivências de rei, de líder ou de rainha estão comigo, né? Se eu precisar, eu utilizo dentro de uma liderança que eu precisar exercer, ou dentro de um conhecimento que eu aprendi lá naquele passado, mas agora eu sou o quê? Eu sou um espírito com outra proposta para crescer dentro dessa nova proposta. Muito bem, isso é Kardec dizendo, né? De novo, para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário, e basta. A voz da consciência e os pendores instintivos. Basta para nós isso. A voz da consciência e os pendores instintivos, aquilo que a gente traz, que nos potencializa para as nossas ações do presente. Priva-nos do que nos prejudicaria. Então, aquilo que vai nos prejudicar. Por exemplo, eu teve uma época aí do meu passado que eu fiz um buraco muito grande e joguei 500 crianças lá dentro daquele buraco. Está lá guardado no meu subconsciente a minha ação, mas agora eu não tenho condições de resolver isso. Eu tenho que me alicerçar primeiro. Então vamos devagar. Um dia eu resolvo essa questão. Um dia eu faço uma coisa que me livro dessa pesada culpa, né, perante a lei de Deus. Então, com calma, a gente vai se arrumando, a gente vai se ajeitando. Né? Assim, acrescentemos, só lembrar aqui, você imagina, eu vou contar para você uma coisa. Você que é pai, você que é mãe, ama seus filhos, né? Então você vê, o seu filho ou sua filha fez uma coisa errada naquele dia, uma coisa muito chata, né? Aí você repreendeu o seu filho, sua filha, enfim, falou, às vezes até deu um castigo. Aí quando é à noite, você vai lá, né? Vai, pega o cobertorzinho, põe, dá um beijinho de boa noite. Ai, dorme em paz, meu filho, minha filha. Amanhã é um novo dia, você vai aprender a lição, não vai fazer mais. A gente, é assim que Deus faz conosco, né? Com esquecimento temporário do passado. Ele nos aconchega no cobertor do amor, né? E fala assim: olha, amanhã você vai fazer diferente. Quer dizer, na outra encarnação, você vai fazer diferente.
Percebe que coisa interessante que é isso? Você pode ter esse exemplo dentro da sua casa com os seus filhos, né? Então, nossos precedentes, acrescento, né, que isso aí, se a gente lembrasse, nos prejudicaríamos, né, dos nossos precedentes atos pessoais. Igualmente, nos recordaríamos dos outros homens, do que resultaria, talvez, os mais desastrosos efeitos para as relações sociais. Então, eu saio na rua, vou trabalhar com uma pessoa, lembro assim, nossa, esse meu patrão, essa minha patroa fez isso comigo, agora eu vou vingar, eu vou roubar, eu vou fazer, eu vou acontecer, vou matar. Então, ia criar uma coisa muito complicada. Por isso que, às vezes, a gente não vai muito bem com a cara do patrão, da patroa, né? Do coleguinha do trabalho, enfim. Por quê? São coisas que a gente captura de um passado que está guardado. O que a gente tem que fazer? Ah, não, eu preciso do trabalho, eu preciso ficar aqui, deixa eu resolver isso, eu vou me ajustar dentro disso porque eu preciso. E assim a gente vai se arrumando uns com os outros, tá? Colocando aqui, olha, nem sempre podendo honrar-nos do nosso passado, nem todos têm um passado maravilhoso, né? Melhor é que sobre ele um véu seja lançado. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos acerca dos mundos superiores à Terra. Nesses mundos, onde só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de dolorosa. Tal a razão porque neles as criaturas se lembram da sua antecedente existência, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quando há estado em mundos inferiores, não passa, então, como já dissemos, de um mau sonho. Tá? Então, nós estamos despertos aqui, nós somos adormecidos nessa encarnação, e a gente tem alguns lampejos do que aconteceu conosco no passado e com as pessoas que estão à nossa volta e nós com eles. Mas parece um sonho, né? Isso já nem sei por que acontece isso, e vamos brindar a vida, vamos ser felizes e vamos mudar, então, os desafetos. Vamos tirar a sombra dos desafetos para os afetos. Questão 395. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Então, a gente não sabe de tudo, mas alguma coisa vem para o nosso presente. Alguma coisa. Lembra daquela história do músico? Então, se de repente eu não tenho que ser músico nessa encarnação, mas há lá um belo dia em que eu estou brincando com os meus amigos na sociedade, e do nada eu pego um violão, dedilho o violão. A pessoa, você toca violão? Não, não toco nada. Isso aqui é só uma brincadeira. Porque vem uma lembrança do passado de quando músico. Às vezes você dedilha lá o piano, né? Quando a gente vê isso, pessoa que nunca tocou piano, vai lá no piano, dá uma dedilhada e fica lindo. Olha, isso tudo são as lembranças que podem vir ao consciente. Mas aquelas que são perigosas, né? Elas não sobem, a não ser com uma determinação da justiça divina para o consciente arrumar. Então, sobe o negócio daquele, o que o consciente tem que fazer? Vamos arrumar. Por isso que nós temos que estudar o Evangelho de Jesus, que nos falam das leis divinas, para a gente não se enrolar. De novo, vamos lembrar isso aí, né? Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Então, está o Evangelho segundo o Espiritismo, e agora nós já entendemos o porquê, né? O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu, e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que ele odiou, talvez o seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante dos que houvesse ofendido. Olha que sério. Então, se eu ofendi alguém, eu posso ser humilhado, porque eu vou lembrar. Nossa, eu fiz isso com a minha irmã, fiz isso com meu irmão, com meu filho, com a minha filha, meu pai, minha mãe. Então, é melhor não lembrar. Né? E se eu lembrasse que eles fizessem comigo, pode ser que eu me rebelasse também. Então, por isso, por quê? Porque nós somos espíritos humanos ainda, com um trânsito muito flutuante nos sentimentos, nas emoções. Então, a gente precisa de melhorar isso aí, equiparar melhor com as leis supremas de Deus. Né? 396. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta reter. Não há nisso uma simples ilusão? Algumas vezes pode ser uma impressão real,
mas também frequentemente não passa de mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de superexcitada imaginação. Então, nem tudo que vem na minha cabeça também é coisa do meu passado. Pode ser uma ilusão, pode ser uma vontade que eu tenho, pode ser um sonho lá que eu animo desde criança. Então, eu preciso ter muito bom senso, sabe, gente? Muito bom senso. E isso, o que que faz? Faz o espírito amadurecer. Quanto mais bom senso eu tiver na, 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 eh, nas coisas que chegam para mim, na análise dessas coisas, quanto mais bom senso eu tiver, mais eu adianto mais rapidamente. 397. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das existências anteriores, quer dizer, das existências corpóreas de natureza maior? Sim. À medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Essa lembrança, eu tenho os que habitam os mundos de ordem superior, têm mais a nítida lembrança. Então, o nosso corpo é muito denso, então ele ainda obscurece essas lembranças passadas. Mas, à medida que a gente vai evoluindo, nós vamos tendo outras possibilidades de lembrar o passado. 398. Sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que, pelo estudo desses pendores, seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu, até certo ponto, assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. Tá vendo? Então, assim, a gente tem algumas lembranças, assim, sabe? Mas é preciso também pensar que a gente já melhorou. Melhorou bastante, né? Hoje nós já conseguimos viver em sociedade com menos violência. Ah, mas tem muita violência no mundo. Tem, mas essa violência ela não é da maneira que era anterior. Anteriormente era muito complicado. Você pegava um machado e dava uma machadada na cabeça do outro, partiu a cabeça do outro no meio, né? Era uma coisa horrível. Hoje não. Hoje a gente já consegue um pouquinho mais viver em condomínios grandes, né? Com mais de 2.000 pessoas vivendo no mesmo espaço de condomínio, a gente já consegue ter esse bom dia, boa tarde, como vai? Então, a gente consegue fazer isso, mesmo tendo, às vezes, umas certas. A gente recebe umas frequências meio estranhas de outras pessoas, mas a gente já consegue dominar isso. Por quê? Porque a gente já melhorou. Graças a Deus que já melhoramos. 398A, poderá também ser pior isso. Não, poderá também ser pior. Isto é, poderá o espírito cometer numa existência falta que não praticou na existência anterior? Depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas, consequentes, então, da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas denotam mais um estacionamento do que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. Então, nós não vamos fazer voltar atrás, nós podemos ficar parados fazendo os mesmos erros, mas nunca parar. Então, sempre, ou nunca voltar atrás, né? Sempre, ou parar ou ir para frente. Então, as encarnações é que vão determinando isso para a gente, de acordo com as consequências que elas nos traz e como nós vivemos essas consequências, sabe? Isso tudo é muito importante saber. 399, sendo as vicissitudes da vida corporal, expiação das faltas do passado, e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que, da natureza de tais vicissitudes, se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior, ou seja, dependendo de como eu vivo hoje, das minhas possibilidades, das minhas propensões, será que eu já tenho uma ideia do que eu fiz ano passado? Essa é a pergunta de Kardec. Os espíritos vão dizer, olha, muito humilde, isso é possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito são, tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca o futuro. Então, você está aqui não é só para pagar ou cumprir, resolver problemas do seu passado, mas principalmente para se arrumar para o seu futuro.
certo? Então, nós não estamos aqui. Tem gente que fala que nós estamos pagando conta. Não, a gente está resolvendo questões que ficaram pendentes, mas estamos nos preparando para o futuro. Você vai lá, compra uma coisa qualquer numa loja, aquilo você vai ter que pagar em prestações. E, ao mesmo tempo que você está pagando, você está arrumando sua casa, está arrumando sua vida. É assim que a gente vive, né? Deus criou dessa maneira. Chegado ao termo que a providência lhe assinou à vida, na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. Isto é, escolhe meio de adiantar-se, e tais provas estão sempre em relação com as faltas que ele cumpre expiar. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. O espírito sempre goza do livre-arbítrio, em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal e que, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio fora reduzi-lo à condição de máquina. Ou seja, a gente vai transitando, né? Eu fiz uma coisa errada, eu vou melhorar agora, na encarnação passada eu não fui tão bem nisso, agora eu vou tentar dar uma ajeitada, e vamos arrumando, gente. É isso que é o esquecimento do passado. A gente esquece um pouquinho o passado, que é muito pequeno dentro do cômputo da evolução, para a gente conseguir uma forma melhor de solucionar nossa própria vida. Né? Mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança das suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que, mesmo em certas circunstâncias, lhe podem ser reveladas. Essa revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe a fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. As existências futuras, essas em nenhum caso podem ser reveladas, pela razão de que depende do modo porque o espírito se sairá da existência atual e da escolha que ulteriormente o faça. Então, eu posso ter alguma lembrança do meu passado, mas do futuro não, porque vai depender de como eu vivo esse meu presente. Tá certo? Como é que isso é importante para o nosso entendimento? O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito, porquanto ser certo que este não se lembra delas com precisão, não menos certo é que a circunstância de as ter conhecido na erraticidade e de haver desejado repará-las, o guia por essa intuição que lhe dá a ideia de resistir ao mal, ideia que é a voz da consciência. Tendo a secundá-la, os espíritos superiores que o assistem se atende às boas inspirações que lhe dão. Ou seja, a gente vai arrumando, a gente vai aprendendo o que nós fizemos de errado, vamos ajudar, sendo ajudados pelos espíritos superiores que nos querem bem, que vão nos aprimorando aqui e ali, às vezes nos aconselhando enquanto o corpo dorme, a gente vai para o mundo espiritual, desloca do corpo físico para o mundo espiritual, e lá a gente vai aprendendo, vai tendo orientações, vai tendo ajudas, e assim a gente vai indo, né? Porque eu não posso ficar rebelde. Eu não concordo com isso porque Deus não gosta de mim, Deus não me ama. Isso nós não podemos pensar. Deus nos ama a todos. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter. Bastará, então, julgar do que foi, não pelo que é, e sim pelas suas tendências. Então, nós temos as nossas tendências, né? Tem pessoas que têm uma tendência muito grande de fazer o bem, outros nem tanto. Então, vamos ver, olha, no meu passado eu não devo ter sido uma pessoa muito legal, então vamos nos arrumar agora. Então, vai depender dos seus impulsos aí, de como você lida com as circunstâncias, de como você lida com o semelhante, de como você lida com a vida em si. Aí você vai se conhecendo. Por isso, o projeto do autoconhecimento. Né? E aí, as vicissitudes da vida corpórea constituem, então, a expiação das faltas do passado, da vicissitude dos problemas desse presente. E, simultaneamente, são provas com relação ao meu futuro. Então, eu tenho que saber se eu estou pronto para prosseguir. Né? Depuramos e elevamos. Se as suportamos resignados e sem murmurar. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos, do mesmo modo que neste mundo julgamos
os atos das pessoas culpadas pelos castigos que lhe inflige a lei. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna, o mal rico, o avarento pela miséria, o que foi cruel para os outros pelas crueldades que sofrerá, o tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão de seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado. Ou seja, quando você vê essas disfunções sociais, nossa, essa pessoa está sofrendo tanto, né? Essa pessoa tem problemas. Por quê? Ele gerou isso no passado. Então, não há injustiça na lei de Deus. Né? Aquela pessoa, por exemplo, que hoje vive meio que na escravidão, ele foi um tirano do passado. Né? Se o mau filho sofre a ingratidão dos seus próprios filhos, e assim sucessivamente. Para quê? Para nos ajustarmos uns com os outros. Né? Seria muito interessante, negativamente, né? Se eu fizesse um monte de besteira e ficasse por isso mesmo. A lei aqui, nossa, não aceita. Né? Nós não temos os nossos tribunais de justiça aqui, que pune o culpado. Assim também é a lei de Deus. Só que não é uma punição para arrebentar com ninguém, mas só para fazê-lo refletir para que ele possa crescer com maior tranquilidade. Podemos agora compreender a impossibilidade de recordar as existências pregressas, visto que o perispírito conjugado à força vital tomou, ao encarnar, um movimento vibratório assaz fraco para que o mínimo de intensidade necessária à renovação de suas lembranças, ou seja, a sua passagem ao estado consciente, possa ser atingido. Nessas reflexões anteriores, Kardec fez lá no final do estudo do esquecimento passado. Agora nós tiramos do livro, né, Evolução Anímica, do Gabriel Delane, esse texto aqui. Ó. Aqui de novo, né, aquela proposta, né, e o consciente, né, é apenas passageiro, temporário, limitado a uma etapa terrena, e que, uma vez restituída à sua verdadeira pátria, liberta das peias carnais, a alma recupera a plenitude do eu. Nada se destrói. As aquisições feitas subsistem eternamente guardadas. Nenhum esforço ficará perdido e volveremos a encontrar intactos incessantemente acrescido o mealheiro dos nossos conhecimentos. Então, meu amigo, minha amiga, aí está, né, o estudo desse esquecimento do passado. É bom você também estudar no Livro dos Espíritos, sabe? Para que você possa ter maior entendimento dele. Mas veja você, nós, eu, vocês, estamos vivendo exatamente aquilo que nós precisamos viver. E vamos aproveitar, então, esse presente que a gente esqueceu lá do passado, temporariamente, para que a gente possa crescer e se evoluir e se tornar senhor soberano de nós mesmos. Né? Eu agradeço você por estar aqui conosco e vamos em frente. Vamos continuar na nossa vida, na nossa busca por um tempo melhor. Muito agradecido. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo Lições Espíritas. Até lá. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.